confiar, acreditar mesmo sem ver. Eu não consigo merecer. Ele já venceu por mim, já me deu o seu favor, me escondeu em seu amor. Não temerei se o mar se levantar. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo, Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo, Deus é bom. Tu és bom em todo tempo tu és bom. Fala, o pastor Vicente. Vim, nesse momento, agradecer a Deus por vocês terem lembrado de mim. Graças a Deus, como é bom a gente ser lembrado e falar do Edu Chaves. Como é bom falar do Edu Chaves. Quantos anos? 50 anos. Eu estou no Edu Chaves há 58 anos, quando a igreja ainda era na casa do irmão Aladim. E ali, nós fazíamos culto ali, foi lá que eu nasci, me converti lá. E lá Deus me abençoou muito. Vamos construir a igreja ao lado. A igreja era a Volta de Cristo. E Volta de Cristo nós fundamos a igreja, eu e o pastor Manuel. E nós queremos parabenizá-los por esses 50 anos de existência dessa querida igreja. E com certeza Deus tem coisas gloriosas ainda a realizar através do ministério dessa igreja. Muitas almas com certeza serão ainda ganhas. E nos alegramos, por ver aqueles irmãos do nosso tempo, já mais de 20 anos atrás, que estão ainda ali firmes, estão ali trabalhando, pegando junto com essa igreja querida, pessoas que eram crianças naquela época, que eram adolescentes e que permanecem aí firmes no Senhor. Um grande abraço a todos os irmãos da igreja, aos seus pastores, aos seus obreiros, e que Deus possa multiplicá-los ricamente. Celebrar os 50 anos da Igreja Metodista Wesleyana no Parque dos Chaves. Lembramos da Metodista Wesleyana, de pastores que passaram pelas nossas vidas. E eu louvo a Deus porque nós sabemos que a família Gomes, pastor Manuel Murilo, abençoou a minha família de uma forma muito especial. Meu pai, saudoso Sebastião Leonel, aceitou a Jesus nesta amada igreja. E assim, olha, eu louvo a Deus porque eu participei de muitas celebrações nesta casa. Esta casa edificou a minha vida, esta casa marcou a minha existência e da minha família, mas principalmente a minha, porque o meu ministério pastoral, meu ministério do ensino, começou aí pregando nesta igreja, cantando nesta igreja. Então eu fico muito feliz por fazer parte deste momento. Eu quero agradecer aos meus amigos, a pastora Taúfo, a pastora Rosana Sá, que neste momento estão dirigindo essa denominação. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui, dizendo, esta igreja Metodista Wesleyana do Parque dos Chaves é uma bênção. E nós somos gratos porque toda a nossa casa, toda a nossa família tem sido marcada pela história deste ministério. Que alegria poder falar com vocês, estar com vocês através desse vídeo e também por celebrar esse momento tão especial que é os 50 anos dessa igreja tão amada e tão querida por mim. São 50 anos de história, de muitas conquistas e de muitas bênçãos. Eu tive o privilégio de ser membro dessa igreja durante 27 anos. Nesses 27 anos eu nasci, fui apresentado, fui batizado, no culto de terça-feira fui batizado com o Espírito Santo, me casei nesta igreja e também tive a alegria de poder apresentar os meus 2 filhos nessa igreja. Tenho guardado na minha memória muitas lembranças tão queridas e
tão preciosas para mim, muitas vigílias, muitas subidas ao monte com o pastor Marcos e Ronaldo, muitos evangelismos, peças de teatro, grupo CEMEI, os irmãos mais antigos vão lembrar, muitos momentos tão especiais que eu guardo com muito carinho no meu coração, momentos que fazem parte da minha história e fazem parte da história desta igreja, uma igreja que eu amo e que eu tenho um grande carinho, uma igreja que se levantou num período de grande tribulação que nós passamos, quando meu filho mais velho precisou fazer uma cirurgia no coração. Os irmãos se levantaram, oraram, clamaram, mandaram mensagem de apoio que foi muito importante para nós. Ficamos muito felizes e somos gratos a essa igreja por isso. Hoje eu estou com 43 anos, pastoreio a igreja, uma congregação aqui em Arujá, a Igreja Metodista Wesleyana em Arujá, de apenas 2 anos de idade. Uma igreja que tem crescido, tem sido abençoada, e posso dizer que um dos filhos de Edu Chaves hoje trabalha em Arujá fazendo a obra como tantos outros que saíram dessa igreja abençoada e percorrem o mundo pregando o evangelho. É com grande prazer que eu faço esse vídeo para agradecer essa igreja por ter feito parte da minha história. Por 3 anos e meio fui membro aí de Edu Chaves, dos anos de 96 a 99. E é com muita alegria que eu lembro desse momento, porque foram momentos maravilhosos, apesar de difíceis, porque essa igreja me abraçou de tal forma que eu pude passar por aquele momento em que eu perdi minha mãe e meu pai de uma forma, vamos dizer assim, mais tranquila, porque eu fui bem pastoreado pelo pastor William e pelo pastor Clóvis aí na época, e essa igreja ela realmente foi uma escola para mim. Aí foi onde eu ministrei pela primeira vez louvor, onde eu preguei pela primeira vez, onde eu fui diretor de adolescente, participei ativamente dos jovens, do louvor dessa igreja. E é lindo lembrar disso e saber que Deus me guardou, me colocou aí para ser cuidado. E essa igreja também tem uma importância histórica, não só para mim, mas para toda a minha família, porque quem fundou essa igreja foi o meu querido tio Né. Eu posso dizer que foi o meu primeiro pastor aos 8 anos de idade e é uma referência para todos nós. E essa igreja sempre foi muito falada lá em casa. Eu pisei, eu acho que pela primeira vez aí com 4 anos, no casamento da minha irmã e do presbítero Roberto. E agora, recentemente, eu fui abraçado novamente, num período muito difícil, onde eu fiquei internado em São Paulo. E essa igreja me abraçou em oração, abraçou minha esposa. Minha esposa fez laço de amizades aí nessa igreja. E é muito bonito ainda ter esse laço com a igreja de Edu Chaves, e uma igreja que eu tanto amo, uma igreja que mora no meu coração. E sempre foi, sempre será uma igreja querida e uma referência para mim. Que alegria estar nessa festa de 50 anos da Igreja Metodista Wesleyana em Parque Edu Chaves. E eu faço parte dessa história há 15 anos. Que emoção, irmãos, que gostoso estar nessa igreja com esses irmãos amados. Olha, eu me lembro bem quando eu cheguei nessa igreja, fui recebida pelos irmãos, recebida pelo pastor Elias Robson e família, mas muitas coisas me marcaram nessa igreja, tem me marcado, né? Os pastores atuais têm cuidado de mim, Deus tem feito maravilhas sobre a vida deles nessa igreja, sobre a minha vida e sobre a minha família. Mas algo que me marcou, assim, até hoje eu lembro e até hoje eu tento refazer isso que aconteceu comigo, foi a recepção. Isso mesmo, a Gisele foi a que me recepcionou na data que eu cheguei na igreja, 15 anos atrás, e me deu um abraço e falou assim: Dayana, bem-vinda. Então, irmãos, esteja com o coração aberto a servir na casa do Senhor Jesus. E muita coisa Deus há de acontecer nesta igreja, mais e mais. A paz, irmãos, meu nome é Mariana, tenho 13 anos e pertenço a 2 grandes famílias dessa amada igreja, família Cunha e família Rocha Macedo. Nessa igreja, meus pais cresceram, se batizaram, se conheceram e então, aqui nesse altar, se casaram. E também foi nesse altar que eu e meu irmão fomos apresentados ao Senhor. E em 2021, eu tive o privilégio de descer as águas nessa igreja. Eu louvo a Deus porque aqui em Edu Chaves eu tenho desenvolvido os talentos que Ele me deu. E também tenho recebido constantemente o alimento espiritual para crescer bem alicerçada nos caminhos do Senhor. Edu Chaves é realmente uma igreja que tem impactado gerações. Minha família é prova disso. Deus está preparando uma nova geração para que essa obra cresça e avance cada vez mais. IMW Edu Chaves,
50 anos impactando gerações. Hashtag eu faço parte dessa história. Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. Boa! Queridos, a gente já está com o coração edificado nesta manhã. Conhecer aquele irmão que colocou fundamentos e ser lembrado, isso mostra que essa igreja tem um DNA da honra. E olha, pastor Elias, é uma alegria te receber aqui hoje de manhã, porque é bom ver como a igreja te ama e ver que isso é uma coisa verdadeira, e ver os pastores que aqui passaram, porque o tempo todo Deus é bom. Lembraram do pastor Silvio Coelho, não lembraram? É para lembrar, para agradecer e para vivermos tudo aquilo que Deus tem para nós. Nós somos gratos por tudo aquilo que Deus fez, né, Sandra? Todos esses anos, mesmo os anos que nós não estávamos aqui, estamos felizes pelo que Deus está fazendo agora, e estamos sendo fortalecidos por este púlpito, pela palavra, para o que Deus irá fazer. E eu cheguei novinha, 4 anos só, mas tem gente que chegou há mais tempo, não é, Sandra? A paz do Senhor, igreja. Sim, eu sou fruto dessa igreja, eu sou fruto de oração, sou fruto de EBD. Eu cheguei aqui por volta de 5, 6 anos de idade, trazida pelas minhas tias. Fiquei por um tempo aqui, dei uma afastadinha, mas aos 25 anos de idade, Deus me trouxe de volta, já casada, já com uma filha. Aqui eu tive o privilégio de mostrar o caminho, né, para mais 2 filhos. Aqui eu tive o privilégio de ver o meu esposo sendo consagrado a pastor. Eu louvo a Deus pelo que Deus já fez na minha vida, do que Ele está fazendo e do que Ele ainda há de fazer na minha vida e na vida de toda a igreja. Eu amo a IMW do Chaves, a igreja Amém. Do coração. Olha, uma salva de palmas ao Senhor. E de mãos dadas com a Sandra, eu convido você para levantar-se e nós orarmos ao Senhor, porque o culto já começou faz tempo. Começou lá na sua casa, começou quando você se sintonizou na rede social. Hoje Deus enviou profetas no louvor, profetas na palavra, para revelar-se a nós. E o nosso coração está aqui, rendido ao Senhor. Vamos orar. Obrigada, Deus, por esta manhã preciosa. Obrigada, Senhor, porque o nosso coração se alegra. Há uma expectativa enorme, Senhor, de amar ao Senhor ainda mais, de servi-lo com alegria. E nós sabemos que em cada culto de celebração, o Teu nome está sendo glorificado. Nós estamos aqui sendo edificados pelas pessoas que foram abençoadas nesta casa de oração. Além dessas portas e paredes, Senhor, no que a igreja representa na vida, nas famílias, neste bairro. Deus, fortalece-nos para os Teus propósitos, ó Pai. Usa poderosamente nesta manhã o ministério de louvor, como o Senhor tem usado, ó Pai, e que os nossos corações sejam olhados por Ti e encontrados como de adoradores, Senhor. Se alguém que aqui entrou ou sintonizou-se a esse culto com o coração abatido, por favor, Senhor, fala e revela-se a ele, a ela, Pai, e dá a esperança que só está no Senhor. Aponta o caminho, ó Deus, abraça, Senhor, e que nós possamos nos sentir regozijantes, nos sentir amados por Ti, Senhor. Obrigado porque somos Teus filhos e a igreja Te adora por isso. Nós Te exaltamos por isso e louvamos ao Senhor com muita alegria nesta manhã. Aplauda ao Senhor e de coração aberto, exalte a Ele no louvor. Senhor, igreja. Eita Deus, foi com tudo essa. Mas Senhor, igreja. Vou perguntar de novo pra gente acordar, tá bom? Mas Senhor, igreja. Amém. Agora sim te acordou. Tá um tempo difícil, mas vamos dar uma sacudida pra Deus. 50 anos da igreja, festa. Então vamos comemorar, vamos pular, vamos dançar, vamos cantar, vamos estar livre na presença de Deus, amém? Vamos lá.
de pé. Estamos de pé, caminhamos pelo que vemos, e o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, estamos por fé, estamos de pé. Estamos de pé, igreja? Vamos lá. Perseguição parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós vemos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Vamos lá, gente, essa parte eu quero que a igreja grita de alegria, porque nada para a igreja do Senhor. Não vai ser política, não vai ser mais ninguém. A gente, vamos lá? A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Aleluia! Eu tive o privilégio de estar aqui nessa igreja um pouco, acho que nem 4 anos ainda, mas eu tenho vivido grandes milagres aqui. Quando Deus me tirou da outra denominação, Deus falou: eu vou te levar para lá, para um novo tempo. E eu tenho crido nesse novo tempo, onde a igreja Edu Chaves tem
tem corrido esse novo tempo com Deus por esse período, e eu também tenho vivido esse período, onde tenho vivenciado milagres da minha casa própria, do meu futuro casamento, da minha família, da conversão, do batismo que ainda há de se vir. Mas eu tenho grandes milagres Deus tem feito aqui. Amém? E esse próximo louvor, eu até comentei com a banda, primeiro a gente vai estar de pé, para depois correr aos pés da cruz. Porque quando estamos vivendo esse momento de felicidade, a presença dele está aqui. A gente precisa agradecer a ele por esses milagres. Amém? A prosseguir, e mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti. Eu sei que tu tens o melhor pra mim. Dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, oh, dá-me força pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz.
ti, Senhor. Misericórdia, graça e luz, firme na promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Aleluias. Igreja pode se assentar. Agora o Ministério Kiddush. Você vai ter que provar. Quem não acredita só lamenta. Descobre vida quem experimenta. Se fosse flor seria primavera, muito além do que a gente espera. Se fosse gota já me bastaria, mas é um mar, eu quero mergulhar na graça. Na graça. Não importa o que eu faça, não importa o que eu diga, seu amor por mim não falha, sua graça é maior que a vida. Pela graça eu salvo sou, pela graça me libertou. Eu jamais fui merecedor, mas pela graça eu salvo sou, pela graça me libertou. Eu jamais fui merecedor, mas pela graça. Ninguém define, ninguém pode explicar. Pra conhecer você vai ter que provar. Quem não acredita só lamenta. Descobre vida quem experimenta. Se fosse flor seria primavera, muito além do que a gente espera. Se fosse roupa já me bastaria, mas é um mar, eu quero mergulhar na graça. Não importa
Paz do Senhor, meus amados. Estamos em festa, vamos continuar louvando ao Senhor com nossos dízimos, nossas ofertas essa manhã, amém? Eu tenho só um pouquinho de testemunho para falar dessa igreja. Eu estou aqui desde 2000, e em 2002 eu me batizei, mas em 2000 eu saí do fundo do poço, e essa igreja me abraçou. Até hoje ela me abraça, amém? Então eu tenho muito gratidão por essa igreja. 50 anos trabalhando, que essa igreja aqui está muita oração, muito pastor saiu daqui. Então, essa igreja é uma bênção. Então, eu estou me sentindo honrada de estar aqui nessa manhã e tremendo de emoção de estar aqui fazendo oferta nesses 50 anos da igreja. Amém, meus amados? Eu peço que os irmãos abram sua Bíblia em 2 Coríntios, a partir do capítulo 9. Vamos ler o versículo 8, do 6 até o 10, por favor. Amém? Localizados? E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. 8. E Deus é poderoso para tomar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, superabundeis em toda boa obra. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. O 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer também, multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Amém? Então, Paulo está falando aqui aos coríntios que o cristão tem que contribuir com generosidade. Deus recompensará de acordo com o que ele lhe dará. Entendeu? Amém? Então, estamos no mesmo pensamento. Então, Paulo diz aqui que a contribuição não é uma perda, mas uma forma de economizar. Então, ela trará benefícios substanciais para quem contribui. E Paulo fala de qualidade, dos desejos e dos motivos do nosso coração ao ofertarmos. Amém? E a oferta, eu vivo sempre falando aqui de oferta, e a oferta tem a função de uma semente. E ela dará seu fruto na estação própria. E quando o Senhor nos pede uma semente, Ele já tem uma colheita no coração para derramar sobre nós. Amém? Então, que nessa manhã nós possamos estar dizimando e ofertando do nosso todo coração nessa manhã. Amém, amados? Vamos fazer uma oração? Senhor, eu te dou graças, eu te louvo, Pai, que no nome santo de Jesus, o Senhor venha abençoar cada um que entrou aqui nesta manhã, nesta festa linda que estamos proporcionando, do jubileu de ouro dessa igreja. Que o Senhor venha abençoar mais e mais a cada pastor, a cada líder, a cada diácono, a cada presbítero, Pai, nesta manhã. Que o Senhor venha abençoar quem entra e quem sai nessa casa, Pai. Abençoa teu povo nesta manhã. Abençoa a tua igreja, Senhor. Venha abençoar as finanças do teu povo, Senhor. No nome santo de Jesus, Papai amado. Os irmãos podem vir por aqui pelas laterais e sair pelo corredor. Amém? Deus abençoe e muito obrigado pela oportunidade. Amém? O Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, Deus Santo Monte. A alegria de toda a terra. Temos a vitória.
ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te toda obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, o santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, em que nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te toda obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e A presença do Senhor é real neste lugar. E agora é o momento de ouvirmos a sua palavra. Continue com seu coração aberto, pois nesta manhã, na casa de oração, o Senhor trouxe um profeta abençoado. Pastor Elias Robson, que dedicou 12 anos com a sua família, vida investida a este lugar, na qual nós somos gratos. E hoje é aquele a quem Deus nos presenteia para pregar a palavra e sermos edificados. Pastor Elias Robson, nós amamos a sua vida, reconhecemos o seu ministério, e esta igreja tem se fortalecido das palavras que já foram aqui pregadas, ministradas
ministradas, das suas horas de oração, das suas vigílias por essas vidas. Nós estamos aqui para continuar o seu legado. Recebamos com muita alegria e muito amor e uma salva de palmas, pastor Elias Robson. Ô, glória! Amém. Graça e paz, amados irmãos. Que gostoso a gente estar junto aqui nessa manhã, podendo buscar a Deus juntos, né? Fui recebido com muito carinho pelo pastor Ataúfo, irmã Rosana, pastor Marcos, Sandra. Me deram um café presidencial lá embaixo, né? Eu falei, poxa, a rainha Elizabeth ia gostar desse negócio, rapaz. Coisa assim de alto nível, né? Aquela coisa lembrando assim, meio Castelo de Buckingham, né? Aqueles negócios assim. Então, gente, que bom a gente estar aqui. Quero desde já, né, justificar a ausência da Joanita. Ela perdeu um tio amado ontem e ele está sendo velado hoje em outra cidade. Ela está bem abalada porque era muito amado, né? Mas Deus sabe todas as coisas. Estejam orando também por ela, por toda a família, né? Mas logo, logo a gente se encontra de novo lá na presença de Deus. E a gente sabe que é assim, né? A gente despede muitas vezes dos nossos, aqui despedimos de tanta gente aqui também do Senhor, né? Nessa igreja, naquela época. E vamos também nos reencontrar com eles lá, né? Um dia. Bendito seja o nosso Deus. Uma alegria e privilégio poder estar com vocês aqui. É sempre um momento de muita emoção para o meu coração, porque eu amo realmente essa igreja, né? Amo os irmãos e nossa vida, né? Um bom pedaço, né? Foi vivido aqui juntamente com vocês, né? No nosso ministério, e certamente eu vos trago, né? No coração, na lembrança, né? Sempre, né? E vai ser sempre assim, exaltado seja o nome do Senhor. Fiquei contente de ver como é que as crianças crescem. Meu Deus do céu, estou até assustado, estou ficando velho mesmo, né? Quando eu vi o Diego hoje, eu não acreditava. Falei, Senhor, né? Crianças que a gente apresentou, outros que a gente batizou, e tanta gente querida e amada, né? Que a gente pode rever nesses momentos. Poxa vida, irmão Dalva, isso aí é poderoso demais, hein? Rapaz, água com morango, rapaz, que é isso, hein? Meu Senhor, vou até, não estou nem com sede, já vou tomar aqui um pouquinho. Gente, que delícia, meu Senhor. Água de coco? Senhor. Alguém quer pregar aqui? É brincadeira. Mas que alegria, viu, gente? Nós podemos celebrar. Nessa manhã, eu quero trazer uma palavra ao coração de vocês, cujo título é, pode falar até para o irmão do seu lado aí. A igreja do Senhor avança, apesar dos obstáculos. E eu também! Mateus capítulo 28, versículo de número 11 em diante, um texto certamente conhecido de todos. Mateus capítulo 28, versículo de número 11, vamos até o final do capítulo, versículo de número 20. Mateus 28, 11. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos principais sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E congregados eles com os anciãos e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo, dizei, vieram de noite os seus discípulos e dormindo nós o furtaram. E se isto chegar a ser ouvido pelo presidente, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E foi divulgado este dito entre os judeus até ao dia de hoje. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia,
para o monte que Jesus lhes tinha designado. Versículo 17. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Versículo 18. Vamos ler juntos o 18, gente? Vamos lá, eu vou até ler lá para ler na mesma tradução que está de vocês, que é NVI. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Amém. E chegando-se Jesus falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos ou a consumação dos séculos. Amém. Eu quero começar essa palavra com uma declaração profética. E você vai profetizar mesmo. Levanta sua mão aí e fala para o irmão aí com toda a convicção que você tem no seu coração. Fala para ele assim, mas bem forte, hein? Não se pode conter o oceano com as mãos. Não há interruptor capaz de apagar a luz das estrelas. Não há como enfrentar ou medir força com os tornados. Não há como controlar as nuvens e formar com elas desenhos intencionais. Não há como baixar o volume das trovoadas ou ocultar os riscos feitos pelos relâmpagos. Não há como domar as ondas do mar, fazendo delas um calmo lago. Não há como tapar a boca de um vulcão em erupção e impedir que ele cuspa suas lavas. Não há como fechar os buracos negros no espaço e impedir que se alimentem da energia de milhões de estrelas. Agora você vai falar mais forte ainda para ele, hein? Infinitamente mais do que tudo isso, também não há força no universo capaz de impedir a igreja do Senhor e a propagação do Evangelho de Cristo. A igreja vai adiante, apesar dos obstáculos, e eu vou também. Eu e você, em comunhão, somos juntos a igreja do Senhor, o povo mais que vencedor, que vai morar com Jesus no céu. Aleluia. Olha para o teu irmão aí, canta para ele, fala assim para ele, aponta para ele: vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar com Jesus lá no céu. Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar com Jesus lá no... Canta para o irmão que está atrás agora. Vai morar, vai morar. Vai morar com Jesus lá no céu. Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar com Jesus lá no céu. Oh, aleluia! Quando a gente lê essa passagem, a gente percebe algumas coisas muito importantes que às vezes passam desapercebidas. A primeira delas, que a gente tem uma bela descrição do versículo 11 ao versículo 15, do que é o mundo dos homens. E a gente não deve se surpreender com as coisas que a gente vê no mundo dos homens. Nessa época de efervescência política, estão se falando de algumas coisas do mundo dos homens como se fosse alguma coisa para nos surpreender. Olha, conchavo, houve treta, houve mutreta no governo tal, olha, houve suborno, houve desvio. Gente, isso é coisa do mundo dos homens, e sempre vai ser. Vamos lá? O que diz o versículo
11 a 15. Do versículo 11 a 15 descreve o que acontece no mundo dos homens, conchavos políticos de autoridades, pessoas sendo subornadas. Dá uma olhadinha aí comigo. Nós já lemos aí, mas vamos olhar de novo. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos principais sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E congregados com eles, com os anciãos, e tomando conselho entre si, o que eles fizeram? Deram muito dinheiro aos soldados. E falaram o que para eles? Vocês vão dizer o seguinte, ó, que ele não ressuscitou, mas que vieram de noite os discípulos dele, a gente estava dormindo e eles roubaram o corpo. Entendeu? Por isso que ele não está mais no túmulo. E o que aconteceu? Era muita grana que estava rolando. E aconteceu o quê? E aí ele disse, ó, se isso chegar a ser ouvido pelo presidente, e aqui não é presidente do país não, tá, gente? É o pessoal lá do Sinédrio, as autoridades, tá bom? Porque senão alguém já vai falar que tem uma profecia aqui sobre o presidente aqui, tá? Não tem, tá? Aí, se isso chegar ao ouvido do presidente, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Versículo 15, e eles... recebendo o que, gente? Dinheiro. Fizeram o quê? Fizeram como estavam instruídos. Ou seja, apresentaram aquela narrativa. Que atualmente narrativa é o seguinte, é quando você constrói a história de um jeito que te favorece. Entende? Você conta os fatos de uma maneira que é uma vantagem para você. O cara que roubou diz que não sabe de nada, o cara que recebeu diz que, né, não, nem conhecia o fulano. Aí a filmagem mostra os dois conversando no restaurante, né? Entende? Mas a narrativa é quando você constrói a história de um jeito que alcança os seus objetivos, e muitas vezes objetivos inescusos, como a gente vê aqui acontecendo, né? Tentando esconder a ressurreição de Jesus. Então, em troca de dinheiro, eles apresentaram essa narrativa. E aqui no versículo 15 diz que foi divulgado este dito entre os judeus até o dia de hoje. E realmente, se você chegar hoje para um judeu não cristão e falar sobre Jesus, ele fala isso. Não, ele nunca ressuscitou, não. Aquele não era o Messias, não. Roubaram o corpo dele. É o que fala-se até hoje em Israel. Glória a Deus que já existe um grande número hoje de judeus messiânicos, né, que creem no Messias, que é Jesus. Exaltado seja o nome do Senhor, né? Mas essa mentira aí é o que prevalece ainda hoje, né, dentro da religiosidade judaica tradicional, né? E aí nós temos um retrato desse mundo dos homens. Então é isso que acontece, as pessoas em troca de dinheiro se vendem interesses do país, é assim mesmo, tá? E não estranha isso não, porque isso é o mundo dos homens. Mas não é nosso assunto aqui. Mas eu quero que você pense também que nós temos outros retratos aqui acontecendo. Olha no versículo 16 e o versículo 17, o que nós vemos nesses dois versículos? Nós vemos uma espécie de retrato, de prenúncio da igreja, né? Olha para você ver o que acontece aí, dá uma olhada comigo aí. No 16 e 17 diz assim, e quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E quando o viram, o adoraram. Alguns duvidaram. O 16, né? Eu esqueci de ler o 16. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que lhes tinha designado. E quando viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Então, nesses versículos, nós vemos um retrato da igreja. Igreja é assim. Tem gente que está adorando, que está buscando, tem outros que estão ali, mas estão meio duvidando, não tem aquela convicção toda, e vai ser sempre assim. Sempre vai ter aquele que se entrega mais, o que depende de um processo para chegar lá, né? Mas é lindo ver isso. Quando a Joana hoje me falou do filhote dela que se converteu, eu fiquei tão feliz que eu sabia que ela orava por isso tantos anos, quantas vezes eu orei com ela por isso, né? E ele hoje já é membro da igreja e batizado, olha que coisa mais linda do mundo, né? É coisa para te saltar de alegria, né? Para comemorar demais. Mas isso é um retrato da igreja, sempre vai ter, né,
os processos de quem está indo, sendo transformado por Deus, daqueles que estão com muito mais convicção e adoram e buscam e proclamam e fazem a obra, né? Aí tem outros que ficam ali meio assim, sempre questionando alguma coisa, mas isso é o retrato da igreja, né? A igreja é assim mesmo, né? Não tente pensar que aqui na terra já é o céu, não, o céu ainda vai vir, amém, queridos? Aqui é um pedacinho do céu, mas ainda não é o céu, tá? Então a gente vai ter essa mescla, né? A gente vai ter isso, né? Bem, mas o que eu quero hoje, de fato, destacar, né, com vocês, é o que Jesus ordena a igreja a fazer e alguns detalhes importantes dentro daquilo que ele falou. Eu quero chamar a atenção, como um versículo hoje central para nós, o versículo 18. Eu não sei se você já é batizado no Espírito Santo e fala em línguas estranhas, mas pelo menos grego você vai falar hoje. Você vai repetir comigo aqui em grego aqui, vamos lá. Então fala aí, eu quero que você fale com convicção. Fala assim, ó. Iesous proserxonai laleu autos lego pans exousia moi didome ren ora nós Caietige. Você acabou de citar o versículo de número 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Exaltado seja o nome do Senhor. E o que eu quero destacar aqui é que essa palavra autoridade, poder, que é traduzida aí, ela geralmente tem duas palavras gregas que é usado para isso. A primeira delas, mais conhecida, é a palavra dinamis, de onde vem a palavra dínamo, por exemplo, de onde veio mais tarde a palavra dinamite, e é bom lembrar aos pregadores que essa palavra grega não veio de dinamite, viu? Que eu vejo gente falando isso. Olha, irmãos, na Bíblia a palavra poder vem de dinamite. E o irmão, dinamite foi criado em outro contexto, em outro lugar, não tem nada a ver com isso aí, tá? Realmente a palavra dinamite mais tarde veio da palavra dinamis, mas não é o contrário, é dinamis que vem primeiro, a palavra bíblica, antes de ideia de dinamite, qualquer coisa do tipo aí. Mas essa palavra dinamis, ela significa o quê? Um poder, uma força que não pode ser impedida. É como aquele dique que está contendo água e quando acontece uma tromba d'água e cai ali naquela reserva, arrebenta os muros daquele dique. Não tem como segurar, não aguenta a força. E o poder de Deus é assim, amém, queridos? Ele não pode ser impedido, ele não pode ser detido, né? Agindo eu, quem impedirá, diz o Senhor. Não tem como um obstáculo se manter diante dele. Mas como você falou em grego aí há pouco, nós vamos ver que não é esta palavra que está aqui, nesse texto em grego. É a palavra exousia. Fala para o irmão aí. Poder, aqui é exousia. E essa palavra exousia significa o quê? Significa, gente, alguém que está no topo de uma rede de poder, de uma esfera de poder, de uma cadeia de autoridade. O que Jesus está dizendo é o seguinte: me foi dada toda a autoridade, eu estou no topo. Fala para o irmão, Jesus está no topo. Não tem acima dele nada, 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 nada. Quando o Pai, o Filho e o Espírito Santo tiveram que jurar, eles juraram pelo nome deles mesmos, porque não tem nada acima para jurar. Como alguém que jura pela mãe aqui, eu juro pela minha mãe, né? Você procura alguma coisa maior do que você para jurar, né? E quando a pessoa faz um juramento, diz, eu juro por Deus, tem até que tomar cuidado, né? Tem uns mentirosos aí que ficam jurando por Deus aí para ver se sai do tribunal, esses negócios aí, e se lasca mais ainda, né? Porque mencionar o nome de Deus de uma maneira desrespeitosa em vão é fria, né? Mas Deus não tinha por quem jurar acima dele próprio, então ele jurou por si mesmo, diz a Bíblia, né? Então, acima de Jesus não tem mais ninguém, não tem autoridade nenhuma. E o que me choca nesse versículo é o que Jesus fala no 19. Ele chega e fala assim: todo poder me foi dado nos céus e na terra. Ide, portanto, não é? E fazei discípulos.
Jesus, ele ignora totalmente todo tipo de poder, de impedimento, de cultura. Ele pula por cima. Ele não coloca nada a respeito disso. Ele chega para discípulos que estão debaixo do Império Romano, que estão vivendo as consequências da cultura helenística, dos filósofos helenistas, que viveram de 300 a.C. para cá, Sócrates, Platão, essa galera toda, Diógenes. O mundo da época estava totalmente influenciado por esse pensamento. Jesus ignora totalmente o pensamento filosófico, ele ignora totalmente todos os poderes de impérios, o anterior, o grego, o persa, o Império Romano, ele ignora tudo, ele diz: o poder é meu, eu estou no topo, e vocês vão. Ele não quer nem saber quem está no poder. Você está preocupado, irmão? Ai, meu Deus do céu, se não ganhar quem nós queremos, o que vai acontecer? O que vai acontecer? A igreja vai seguir em frente. O que vai acontecer? Ai, se perseguir, vai pregar debaixo de perseguição. Jesus ignorou totalmente o poder de qualquer império sobre a igreja. Nós não estamos debaixo de poder de império. A igreja está disposta de pregar até entregando a sua vida para morrer por Jesus. Foi assim em toda a história. Nem sempre poderes e governos foram favoráveis a nós. Nós não cantamos aqui que o Coliseu não pôde segurar a igreja? A gente só vai cantar ou a gente tem medo de viver? É só para cantar? Se não for favorável a nós vamos fazer baderna na rua e vamos fazer revolução, brigar e fazer quebradeira? Nós estamos aqui para pregar o Evangelho. Nós não estamos aqui para só fazer nossa missão se for favorável um governo a nós. Não. Jesus ignorou totalmente toda a cadeia e rede de poder e de autoridade. Ele simplesmente disse: eu estou no topo e vocês vão e vocês vão. Hebreus 12, 28 diz assim: por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado. Fala para o irmão aí: você faz parte de um reino que não pode ser abalado. Retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Olha, meu irmão, não há poder. Gente, eu fico chocado com isso. Jesus ignorou totalmente. Ele podia ter falado assim: olha, eu tenho todo o poder, tá? Ele podia ter usado a outra palavra, dinamis, tipo assim: eu tenho todo o poder. Se alguém se levantar contra a igreja, eu explodo. Vai cair o imperador, vai cair o governo. Não. Ele não usou essa palavra, que era uma palavra para destruir. Mas ele mostrou que o poder não ia conseguir segurar a igreja, que qualquer proibição. Quando Pedro, os apóstolos começaram a pregar em Jerusalém, foi baixado um decreto em Jerusalém: nunca mais se fale nesse nome chamado Jesus. Qual foi a resposta de Pedro? Olha, vocês podem nos pedir o que quiser, mas quanto a isso, para nós importa agradar a Deus e não aos homens. Se nós tivermos que pregar debaixo do seu decreto e contra o seu decreto, nós vamos pregar. Nem que a gente seja preso, nem que a gente seja morto, nós vamos mostrar a verdade em qualquer situação. E é muito importante a gente entender isso. E a igreja está focada na sua missão. Nós temos que tomar muito cuidado com essa visão politizadora do Evangelho. Existem irmãos condenando irmãos, cuidado com isso. Tem gente até falando o seguinte: olha, quem não crê, em tal posição não vai para o céu. A Bíblia não diz nada disso. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É quem crê nele, não é partido político, não é nada disso. Respeite as pessoas, mesmo se elas têm posicionamento contrário a você. Eu também quero muito que a gente tenha um governo que favoreça os nossos valores. Mas se não tiver, meu irmão, nós vamos pregar do mesmo jeito. A verdade é essa. Entende? Nós não estamos aqui dependendo disso. A igreja não depende disso. Ela não está escrava disso aí, de forma alguma. A igreja é a igreja do Senhor. E lembre-se, Jesus ignorou totalmente qualquer tipo de autoridade quando ele falou para a igreja ir. Não interessa quem está no poder, não interessa que autoridade que é, não interessa se proíbe a pregação, nós vamos cumprir nossa missão de qualquer maneira. Exaltado seja o nome do Senhor.
Bem, quando a gente para e vê, Jesus ele deixa muito claro certas coisas. Em Mateus 16, 18, ele falou, e você sabe, ele disse o seguinte, eu também digo, ele disse para Pedro, né? Eu digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Infelizmente o catolicismo romano, né, não consegue entender o texto, porque eles dizem que Jesus ali estava então instituindo o primeiro Papa, né? Sobre esta pedra que é Pedro, eu edificarei a minha igreja. Jesus não está falando nada disso, olha para a sua Bíblia aí. Na verdade, a palavra Pedro, o nome Pedro significa pedrinha, pedregulho, igual essas pedrinhas que você acha no chão pequenininha. E quando Jesus fala sobre esta pedra, ele está falando outra palavra, né, em grego, que significa rocha. E ele está apontando para ele mesmo. O que ele está dizendo é o seguinte, se fosse em cima de você, a igreja estava frita, mas é sobre essa pedra aqui que a igreja vai ser edificada. Ô pastor, mas como é que você sabe disso? Olha para a sua Bíblia aí que você vai ver, olha aí. Está escrito aí, sobre esta pedra ou sobre essa pedra? Olha na sua Bíblia aí, por favor. Olha na sua versão. Está esta ou essa? Então, se ele estivesse falando de Pedro, ele tinha falado sobre essa, que era Pedro. Ele lá, ó, sobre essa pedra que é você. Não, ele não disse isso. Ele disse, você aproveitou o nome dele e disse, você é só uma pedrinha, mas é sobre esta pedra que a igreja vai ser edificada. E a igreja sendo edificada sobre Jesus, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, Jesus disse. E é por isso que, às vezes, as igrejas enfrentam oposições, enfrentam situações difíceis, passam por períodos, às vezes, que não são fáceis. Na época do pastor Silvio aqui, gente chegou a ameaçar a igreja subindo de moto pelas escadarias da igreja, ameaçando, né, a igreja. Aqui, ó, essa escadaria aqui de moto, o cara acelerando e ameaçando a igreja. Nós, uma vez, fomos intimados por uma pessoa que nos disse, olha, vocês podem parar com essas reuniões de manhã porque eu quero dormir. Dizem que era uma pessoa perigosa. Né? E ele me procurou pessoalmente e falou, olha, por favor, faça essa reunião em outro horário, à tarde, eu não quero mais ouvir reuniões aqui de manhã. E eu falei, olha, eu queria muito atender você, mas eu não posso. Eu falei, sabe, esse é um costume que tem mais de 2.000 anos. Desde que Jesus ressuscitou, os cristãos, os apóstolos começaram a adorar Jesus pelas manhãs. Então, eu não vou poder quebrar esse costume cristão, essa tradição instituída pela força da ressurreição de Jesus. E aí a gente tentou na época fazer algumas coisas, fechamos, né, Marcos? Lacramos ali para tentar diminuir o som. Falei, parar não vai dar, meu amigo. Né? O que você vai fazer comigo, eu não sei. Mas eu não vou poder fazer isso. Né? Isso está instituído, mostrei para ele, né? Mostrei na Bíblia. Falei, olha, tem 2.000 anos, não vai dar para eu não vou ser o culpado de parar isso. E então, conversei com ele direitinho, coisa e tal, né? E depois ele se acalmou, até me cumprimentava, e depois eu nem sabia, mas depois me informaram que aprove, né, a Deus recolhê-lo, né? Ele foi recolhido, espero, né, não sei quais foram as condições dessa partida, mas eu espero que ele tenha tido tempo de refletir sobre esse Deus que é adorado por nós todas as manhãs, e não só de manhã, à tarde, à noite, todo o tempo. Ele é o Deus da nossa vida, exaltado seja o Senhor. Então Jesus nunca prometeu que ia ser moleza para nós, mas as portas do inferno não iam prevalecer. E o curioso é que Jesus inverte a posição, porque a gente muitas vezes pensa que o inferno está ameaçando a igreja, ameaçando as portas da igreja, o funcionamento da igreja. Não, olha na sua Bíblia, Jesus diz que as portas do inferno é que não iam aguentar a pressão da igreja, é o contrário. É nós que invadimos para arrancar as vidas de lá, amém, queridos? É nós que oramos com a nossa intercessão, com o nosso clamor, profetizando, e as vidas vão sendo tiradas, e vão sendo trazidas, e vão sendo salvas, e vão sendo restauradas. Bendito seja o nome do Senhor, que há 50 anos está fazendo isto através desta igreja. É engraçado demais como é que, quando Jesus falou isso, e ignora as autoridades, e fala, eu estou no topo, esquece do resto. Fala para o irmão, Jesus está no topo, esquece do resto. Só para te dar um exemplo, hein? Tem um general, Alexandre o Grande, ele foi o grande líder, né, do Império Grego. O pai dele era o líder, Filipe III morre, o Alexandre ascende ao poder, um jovem guerreiro,
E o Alexandre, ele não sabia, mas aí começou a cumprir um monte de profecia da Bíblia na vida dele. O cara não sabia, não tinha nem ideia, né? Tinha, por exemplo, a cidade de Tiro, que Deus usou os profetas para dizerem: olha, a cidade de Tiro, ela vai ser subvertida e ela vai virar um monturo de pedras. E depois essa cidade vai ficar deserta, vai ser descalvada, vai ficar totalmente sem nada. Aí você imagina, por exemplo, se cai uma metrópole igual São Paulo e esses prédios viram tudo monturo. Como é que um dia esse espaço ia virar um lugar sem nada, limpinho? Complicado demais para cumprir um troço desse. Aí, o que acontece? Quando Nabucodonosor invade a cidade, ele destrói a cidade, que era costeira. O povo da cidade entra mar adentro e numa ilha constrói a nova cidade de Tiro. E Deus também havia dito que Tiro se tornaria um lugar para se secar as redes. Se você pesquisar na internet, vai no Google, coloca Tiro, procura o local atual de Tiro, você vai ver lá redes sendo secadas lá onde tinha a cidade de Tiro, como diz a Bíblia. Mas como é que isso aconteceu? A cidade destruída, em ruínas, e a cidade foi feita então com uma grande fortaleza dentro já, fora do continente, dentro do mar. Aí Nabucodonosor tinha destruído a primeira cidade costeira. Agora a cidade é dentro do mar. Aí vem Alexandre. E a profecia bíblica tinha cumprido em parte, que a cidade tinha sido destruída, mas ainda não estava limpinha, né, dos monturos, e agora ela estava reconstruída dentro do mar. Poxa vida, era complicado cumprir essa profecia, né? O que acontece? Alexandre tenta conquistar aquela cidade e é muito difícil. O que o Alexandre faz? Ele pega todos os entulhos, ele raspa a cidade inteira e constrói um caminho dentro do mar para chegar até a cidade de Tiro. E através dessa construção, ele limpa toda a cidade, usa todo o monturo como material de construção, e aí o exército dele consegue passar, invadir Tiro, e a cidade é vencida, subvertida, como dizia na Bíblia, e aquele lugar, além do mar, hoje é usado pelos pescadores para secar suas grandes redes, como dizia a palavra de Deus. E Alexandre, que achava que era o poderoso, ele sem saber, estava sendo instrumento para cumprir o que Deus tinha falado em sua palavra. Exaltado seja o nome do Senhor. Aí o Alexandre, então, ele está invadindo todos os países, ele chega em Israel, e aí, quando ele chega próximo a Israel, ele tem um sonho, de que ele encontraria um sacerdote, que seria o sacerdote do Deus vivo, e era para ele se curvar e adorar ao Deus desse sacerdote. Deus dá um sonho a um sacerdote que era contrário à invasão, que não queria ceder por causa dos costumes judaicos, ele não queria aceitar que entrasse o Império Grego na terra de Israel, para não tirar os costumes, tirar a lei, tirar a Torá, mas aí o sacerdote também tem um sonho, e isso está na história, isso não é conversa de crente, e o sacerdote tem um sonho que ele se encontraria com o imperador, e quando Alexandre chega, conhece aquele sacerdote do judaísmo, ele reconhece que era aquele que ele tinha sonhado, e o Alexandre o Grande adorou ao Deus de Israel, exaltado seja o nome do Senhor. Ele nem se deu conta do que ele estava fazendo. Ele queria promover a cultura grega e a filosofia grega. Ele manda fazer uma língua chamada, né, o grego koiné, que a gente conhece, que a gente estuda em teologia. E ele faz a partir de uma língua que era falada em Atenas, o ático. E aí, então, a partir do ático, ele forma o grego. E ele pensa que está fazendo uma língua para promover a filosofia e a cultura grega. E o que acontece? O Novo Testamento é escrito em grego, e o Evangelho se espalha através da língua grega por todo o Império Romano, que era Império Romano já, Império Romano, mas dominado pela cultura grega e a língua grega. O Evangelho se espalha, e agradecemos muito ao Império Romano pela Pax Romana, porque eles construíram belas estradas por dentro para ir até a Europa, e os nossos pregadores, o apóstolo Paulo, entrou pelas estradas romanas, o Evangelho alcançou todo mundo da época, e chegou até nós, exaltado seja o nome do Senhor. Você acha que quem manda são os impérios? Ele está no topo, meu irmão, não esquece disso. Não fique olhando só as coisinhas que acontecem, achando, olha isso, olha aquilo. Não se esqueça, a Bíblia diz, o teu Deus reina. Diga para o irmão aí, o teu Deus reina. Olha, gente, era tanta coisa, mas deixa quietinho. Nero, imperador que foi o causador da morte de Pedro, de Paulo. Inclusive Pedro, você se lembra aquela vez que Jesus falou, começou todo mundo a dar as costas para Jesus, e Jesus chega para os seus discípulos e diz, vocês também não vão?
E Pedro chega para Jesus e fala assim: covardes, para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Aí Pedro, isso não está na Bíblia, mas segundo a história, Pedro consegue escapar de Roma quando Nero manda matar os cristãos, incendiou toda a cidade, culpou os cristãos. Pedro conseguiu sair da cidade. Segundo a tradição histórica, Pedro já estava fora dos muros, já estava além das portas de Roma. Quando Pedro está saindo, ele se encontra com quem? Com o próprio Jesus. Jesus olha para Pedro e diz assim: covardes, para onde você vai? Seus irmãos estão morrendo lá dentro. E segundo a tradição, e isso aí a história já comprova, não é só tradição, Pedro ele volta e ele é crucificado. E quando vão crucificar ele, ele diz: eu não sou digno de morrer como ele morreu. Ele exigiu que fosse crucificado de cabeça para baixo, para não morrer na mesma posição de Jesus, que ele achava que só Jesus era digno, ele não podia morrer como Jesus morreu. E ele pede para ser crucificado, e é assim que morreu o apóstolo Pedro. A igreja nunca voltou atrás por causa de poderes, nunca voltou atrás por causa de impérios. E Nero mandou colocar cristãos pendurados, incendiados e queimando no lugar dos postes de iluminação pública de Roma. As luzes que tinham lá, aquelas tochas, ele mandou tirar tudo e pendurar cristãos para morrerem lá. E os cristãos morriam queimando e fazendo, sabe o quê? Jesus te ama, só Ele salva. E eles gritando morriam queimados pregando o Evangelho. Nós não somos covardes, não. Nós não somos um povo covarde, não. Nós temos uma história que mostra que se tiver a nosso favor, que legal, que bom. Se não tiver, nós continuamos em frente do mesmo jeito. Jesus então dá a grande comissão para a igreja: façam discípulos. Gente, Jesus ele simplifica tantas coisas. Ele podia ter falado assim: ó, vai ter cultura complicada, vai ter que traduzir o evangelho para línguas que não tem. Não, ele só disse: vai e faz discípulo de todas as nações. Parece que não existe cultura, não existe língua, não existe nada. Sabe por quê? Porque nada disso pode deter a igreja, nada pode impedir a igreja. Começou um fenômeno que tem acontecido em alguns países onde o evangelho é proibido. Muitas pessoas têm se convertido através de sonhos. Deus está dando sonhos para as pessoas. Elas entregam a vida a Cristo no sonho. Elas dormem muçulmanos e acordam cristãs. Você está achando que alguma coisa pode deter o evangelho? Nós somos chamados a sermos corajosos e fazermos discípulos. Fala para o irmão aí: não veja como barreira nada entre você e as pessoas, só as em frente. Sabe aquele rapaz, sabe, o problema é que ele crê em ideologia de gênero, ele é um rapaz, mas ele acha que não é, que ele é uma moça. Jesus disse: faça discípulos. A cultura não tem poder, a ideologia não tem o poder de Jesus, não tem o poder do Evangelho. A Bíblia diz que o Evangelho ele é o poder de Deus para a salvação, seja de judeu, de gentio, de grego. O Evangelho é poder, amém, queridos? O problema é que nós vemos a barreira e nós erguemos mais a barreira, em vez de enfrentar as barreiras. Eu conversava um dia com uma pessoa, e ela falava para mim isso: então, sabe, é porque eu tenho esse problema, né? Eu tenho essa dificuldade, eu me sinto assim, né? Eu falei: olha, o seu problema não é com você, o seu problema é com quem te fez. Foi Deus quem te fez. E eu queria que você não precisa nem ficar conversando muito comigo, não. Conversa com Ele. Você acredita que Deus pode falar com as pessoas? Gente, teve filósofos que se converteram entre eles e Deus. Foi o caso de Blaise Pascal. O cara simplesmente usou a lógica. Ele falou assim: espera aí, se Ele existe, eu existo. Eu sei que eu existo. Se Ele existe, e se eu chamar Ele, Ele deve se corresponder a mim, se eu fizer isso com sinceridade. Você está falando de um cara que não crê em Deus. Aí ele falou: e se eu também chamar e Ele não responder, agora eu sei que Ele não existe mesmo. Só que para surpresa dele, ele, como filósofo, ele chamou por Deus. Ele falou: Deus, você existe? Eu estou aqui. Eu sei que eu existo. Não sei se você existe. Eu existo. Eu tenho autoconsciência, né? Tipo disse lá o René Descartes, né? Penso, logo existo. Então eu sei que eu existo. E ele chamou por Deus.
Gente, sabe o que aconteceu? Depois, ninguém sabia como é que o Pascal tinha convertido. Pascal, gente, era um filósofo matemático. A calculadora e o computador existem por causa dele. E ninguém nunca soube. Ele se converteu, se tornou cristão, começou a buscar a Bíblia e tal, e crer, começou a realmente ser discípulo de Jesus. E ninguém entendia o que tinha acontecido. Se você pesquisar, você vai ver na internet também, coloca assim, casaco de Pascal. Você vai achar a história da conversão dele. Quando ele morre, o pessoal abre a roupa dele lá. Não, o pessoal toca aqui, vê no bolso que tem alguma coisa. Quando eles abrem para pegar isso que estava no bolso, estava costurado o bolso. Aí descosturaram o bolso, pegaram lá dentro, tinha uma espécie de carta. E na carta, Pascal conta o que tinha acontecido com ele. Ele disse que chamou por Deus. E ele disse que Deus começou a falar no coração dele, com uma voz mais poderosa do que fosse uma voz que ele ouvisse, né? E Deus falava, eu não sou o Deus negado pelos filósofos. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Me procure nos evangelhos que você vai me achar. E Pascal, ele começou a descrever o que Deus estava falando com ele. E dali para frente, ele se converteu naquele dia, sozinho, entre ele e Deus, se tornou um dos filósofos cristãos existencialistas mais importantes que já existiram no mundo, né? Então, nós cremos nesse Deus que é soberano, que está acima de tudo, de verdade. Não é conversa fiada. Bem, gente, para a gente caminhar aqui para o nosso encerramento, eu quero dizer que Deus tem feito assim. Nós temos prova disso aqui nessa igreja. Nós temos aqui na igreja uma ex-passista de escola de samba, que agora desfila pelos corredores da igreja fazendo a obra. Dona Joana Dark, né? Nós temos aqui na igreja um rapazote que vendia peixe na rua e que hoje se denomina presbítero Francisco, né? Já vendeu dog, já vendeu de tudo, né, Chico? Deus é o Deus poderoso que salva as pessoas independente de qualquer coisa, e quando Ele age não tem quem impede. Ele transforma a vida das pessoas. Tantas histórias temos aqui. Temos uma ex-instrutora de autoescola, né, que passou a ser uma obreira, uma pregadora, uma ajudadora na obra de Deus, uma pastora, né? A nossa pastora Natalícia ali, ó, quietinha ali, ó, né? E agora, em vez de conduzir carros e ensinar pessoas a dirigir, ela conduz pessoas para o reino de Deus, né? E a gente tem tantas histórias, né, lindas, né, nessa igreja. Temos encontros maravilhosos, gente que olhou para o outro um dia e descobriu que amava, né? E virou casamento. Nessa igreja acontecem coisas tão impossíveis. Como é que alguém que tem um sobrenome Paris encontra o seu país numa mulher com o sobrenome França? Como é que um Getúlio Paris encontra um Edna França? Meu Senhor, gente, isso é história para mandar para o Fantástico. Isso tem que mandar para as revistas. Não é piada, não é apelido. O nome dele é Getúlio Paris e ela é a dona Edna França. E os dois se encontraram, né? O país e a sua capital, né? Então é um negócio assim que você vai... O que acontece nessa igreja do Chaves, né? Famílias que têm construído histórias e legados aqui na vida dessa igreja, né? Histórias longas. Uma coisa que eu acho muito linda na igreja também, Dia do Chaves, é que nós temos aqui nós temos um padrão podemos usar como exemplo a perseverança dos santos. Gente que está aqui desde criança, gente que viveu, que cresceu, fez história, construiu família, né? Então é lindo isso, a perseverança, né? É muito maravilhoso, a gente tem que louvar a Deus por esses 50 anos de história, e todos que Deus vem trazendo e vai agregando, né, para poder a igreja cada vez mais ser multiforme, né, ter vários tipos de pessoas, de liderança, de crentes. Então a igreja, gente, ela é um colosso de Deus. A gente que já pastoreou algumas, né, pastor Ataúfo, é interessante isso. Por exemplo, eu já tive um presbítero uma vez, que ele era especialista em demônio. Gente, ele era especialista. Quando eu encontrava algum demônio, eu mandava chamar ele, porque ele era especialista, no sério mesmo. Numa outra igreja que eu pastoreei,
Eu lembro que uma vez eu estava numa casa lá suando. Falei, rapaz, vou mandar chamar ele. Aí eu pedi para chamar ele. Quando ele chegou, o demônio brigou comigo. O demônio falou, ele não valia, você é sujo, você chamou ele. E o demônio foi embora, não deu tempo dele expulsar, não. O cara jejuava dia e noite, pelo amor de Deus. O cara é especialista em demônio. É um negócio de doido, né? Então a gente vê essas coisas na igreja. Aquele cara que está lá sustentando a igreja no monte, né? Um Edinaldo da vida que, né, tá passando, vaiando, o cara está subindo, se vai junto, ele vai, se não vai, ele vai também, entende? Porque ele está lá, chorando lá pela igreja lá, às vezes sozinho até, né? Mas tudo isso faz a igreja ser a igreja, amém, queridos? Então, é a multiforme graça de Deus manifesta na vida da sua igreja. Eu quero terminar com a seguinte declaração. 50 anos de IMW Edu Chaves. A igreja veio e vai seguir em frente. E o seu povo também. Porque quando a gente fala da igreja, não a gente fala só da obra. A igreja somos nós. E quando a gente declara que a igreja vai avante, a gente está dizendo que você vai avante. Que também na sua vida pessoal, na sua vida familiar, Deus vai continuar abençoando e você vai seguir e vai alcançar o que Deus tem para a sua vida. Oposições, sim. Mas muitas vidas salvas, muitos corações que se encontraram aqui formando famílias, muitos ministérios foram descobertos, levantados e têm sido motivados, muitos se despediram, muitos pastores foram formados a partir desta igreja. Eu creio que já chegou a centenas, né, pelas contagens, teve uma época lá que dava quase uns 100 já, né? Muitos também se despediram, choramos muitas vezes por irmãos que se despediram de nós e já estão no céu, mas a despedida deles é só um até breve, porque nós estaremos todos lá, né, com Deus um dia. Curas, milagres incontáveis, restaurações de vidas, libertações de vidas, muitas conquistas, e assim a igreja vai em frente e nós também. Vamos dizer isso bem forte? A igreja vai em frente e eu também, aleluia. Deus abençoe, irmãos, glória a Deus, parabéns por estes 50 anos, exaltado seja o nome do Senhor. Eu quero orar com vocês, quero convidar você a se pôr de pé. E nós vamos agora agradecer a Deus, né, por esse tempo, por saber que o Senhor está acima, que Ele está no topo, que Ele vai continuar nos ajudando, mesmo que condições sejam favoráveis ou desfavoráveis, a igreja vai, a igreja segue em frente, ela está focada na sua missão, e o Senhor há de sempre abençoá-la e abençoar também cada um de nós que fazemos parte da sua obra. Põe a mão no seu coração. Pai de amor, obrigado a Deus por estes 50 anos abençoados. Obrigado por cada obreiro, obrigado pela vida de todos aqueles. Nosso pioneiro, pastor Manuel Murilo, que está contigo aí agora e que nos deixa saudosa memória, gratidão por tudo, é a coragem que ele teve, foi um bandeirante, foi um desbravador neste lugar. Obrigado a Deus pela vida do nosso irmão Aladim, que deu, que cedeu, que doou esse terreno para a igreja ao lado de sua casa. Obrigado a Deus, obrigado por essas vidas, obrigado pelas primeiras almas que aqui se converteram, obrigado a Deus pelos membros que foram agregando durante os tempos e os pastores que aqui foram passando. Obrigado por toda a história e obrigado pelo presente, pela vida, o ministério do pastor Ataúfo, pastor Marcos, juntamente com suas esposas e famílias, todo o corpo de obreiros da igreja, presbíteros, diáconos, líderes ministeriais. Obrigado, ó Deus, por cada um e obrigado por cada membro, ó Deus, da nossa igreja. E te louvamos, Senhor, declarando que em nome de Jesus Cristo, nós seguimos em frente, a igreja vai avante, a igreja vai adiante, Jesus está no topo e nós vamos também, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe, gente, em nome de Jesus.
Amém. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a cante, é o Senhor a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Que palavra maravilhosa. Louvamos ao Senhor. Sente-se um pouquinho. Quero chamar o pastor Elias aqui. Pode vir tomando água de coco. Você está em casa, pastor. Pastor, a gente vai... A gente quer passar essa lembrança para você, pastor, mas é uma lembrança acompanhada de memórias afetivas boas, né? No dia do concílio, pastor, eu me lembro como se fosse hoje. Você se dirigindo para mim, com braços abertos, me dando boas-vindas e dizendo a maravilhosa igreja que nos receberia. Você foi alguém que preparou o coração da igreja para receber a nossa família. E pastor, isso apesar de ser uma coisa óbvia, é uma coisa extraordinária, porque Deus se revela no extraordinário. E Deus tem se revelado nessas coisas na sua vida, e nós sempre lembramos disso, pastor, e tem feito a diferença na nossa vida e no nosso ministério, por ver em você, na Joanita, um coração de amigo, querendo que dê certo, torcendo para que dê certo, e nós de igual modo, e bastidores de vida pastoral falam muito mais do que momentos em público, irmãos, e essa família tem nos abençoado. Nós compramos uma lembrancinha para a Joanita, que vai receber com todo carinho, para as meninas também, meninas talentosas, que Deus tem te dado na sua caminhada, mas receba de todo o coração uma expressão do grande amor que esta igreja tem por você, e nós temos o amor, a responsabilidade e o desafio de continuar o seu legado. Que Deus abençoe a sua vida, viu? Quero chamar a pastora Taúfo para um ato de gratidão por esta vida, pelo que ele representa no reino de Deus e para a vida desta igreja. Nossa, eu sou abençoada por isso, irmãos, porque se o meu coração, que é tão simples, tão humano, se alegra, eu fico pensando no coração de Deus, quando olha pra gente e vê corações agradecidos sinceramente, e é isso que move a gente aqui. Por isso que essa igreja tem futuro, porque ela está embasada na palavra, e a palavra diz: seja grato, dê honra. O princípio da honra faz a gente avançar, e você é um professor, e nós temos aprendido, inclusive, colhido frutos do que você tem ensinado às suas ovelhas, que são ovelhas do Senhor, das quais agora estamos pastoreando para a glória do seu nome. Amém? Amor. Meus irmãos, somos gratos a Deus pela vida do pastor Elias, porque, bem disse a Rosana, quando chegamos aqui, fomos bem recebidos, já fomos recebidos em várias igrejas, todas elas com muito carinho e amor,
mas algo especial nos marcou aqui, quando recebemos a nomeação para cá. Eu me lembro lá na Igreja Bíblica da Paz, aquelas pessoas que lá no cantinho foram nos cumprimentar, nos receber. Algumas delas já conhecíamos, outras não, foram nos receber ali. E a forma como fomos recebidos nessa igreja, né? Parece que já, embora vamos fazer ainda 4 anos aqui, eu, pastor Marcos, nossas famílias, mas parece que já estamos aqui há muitos anos. E o bom quando estamos num lugar onde não há competição entre nós, obreiros. Pastor Elias, já caminhamos juntos há alguns anos, né? E nós torcemos pelo seu ministério, e tenho certeza que ele torce por nós também. E o mais importante é o reino de Deus. Que você e a sua família, sua casa, seu ministério sejam a cada dia bem-sucedidos na presença do Senhor. Vamos ficar em pé, vamos orar por ele. Quero convidar os obreiros aqui, missionária. Vamos abençoar pastor Elias. A Bíblia diz que um planta, outro rega, mas Deus dá o crescimento. E certamente os frutos virão, né? Foram 12 anos aqui. Vem aqui, missionária Feliz também é fruto desta casa aqui. Foram 12 anos aqui, irmãos. Esses 12 anos, quantas lágrimas foram derramadas, quantos desafios. Vem de pé. Quantas lágrimas foram derramadas, quantas orações, quantas visitas. E o ministério pastoral, ele é benção, mas também tem muitos desafios. Com certeza, muitos frutos o pastor Elias colheu nesse lugar. Então, ore por ele. Eu disse aqui que pastor não vem para competir com o outro, ele vem para dar sequência no trabalho, para desenvolver o ministério que Deus tem. Que Deus te abençoe. Estenda sua mão para cá, os obreiros, vamos orar. Pai Santo, Deus bendito, nenhum dos nossos planos serão perfeitos se o Senhor não nos abençoar e não estiver conosco. Aqui estamos nós, obreiros, igreja em Parque do Chaves, orando pelo pastor Elias. Eu quero aqui orar por ele e também representar todos os pastores que por aqui passaram. Pastores e famílias, ó Deus, que dedicaram a sua vida, o seu ministério neste lugar, nesta casa de oração. Toda a dedicação, todo o empenho, horas e horas, Senhor, de aconselhamento, de visitações, de choro, ó Deus, de pregações, tudo que fora realizado neste lugar, somos gratos a Ti, porque colhemos frutos hoje, iremos colher muito mais, por esta igreja que tem 50 anos, desde quando se iniciou, quando olhamos as fotos, quando ouvimos os testemunhos, tudo que o Senhor fez neste lugar, podemos ser gratos a Ti, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. Obrigado, Senhor, pelo Teu agir. Pedimos perdão a Ti, ó Deus, para o pastor Elias, e em nome dele, todos os pastores, famílias, pastorais e filhos, se em algum momento, como pastor, como igreja, falhamos ou erramos, ó Deus, que o perdão do Senhor venha sobre nós, que o perdão do Senhor venha sobre a igreja, que não fique, ó Deus, nada, nenhuma brecha que possa impedir o alavancar, o crescimento, o amadurecimento da igreja do Senhor. Mas damos a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor, para que também o Teu servo, ali em Vila Medeiros, possa, ó Deus, ser como já tem sido grandemente usado por Ti, que aquele lugar cresça, floresça, que vidas cheguem àquele lugar, que almas se acheguem àquele lugar, que famílias sejam restauradas, que vidas sejam abençoadas em todas as áreas da sua vida, que aquela igreja, ó Deus, continue sendo relevante, fazendo a diferença nesta nação. Oramos gratos a Ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, já estamos encerrando. Deus abençoe sua vida que está aqui de forma presencial. Você que está online, através das redes sociais, participando conosco. Muito obrigado.
Você que está online, compartilhe o link da igreja, compartilhe com outros irmãos, testemunho. Você, quero lembrar você, Deus tem falado poderosamente aqui, desde quinta-feira, pastor Maxwell, quinta e sexta, pastor Silmar no sábado, hoje, pastor Elias pela manhã. Muito obrigado, pastor Elias, por estar aqui, abrir mão da sua igreja ali para estar conosco. E hoje à noite, às 18 horas, estamos aqui. A festa continua, né? Hoje, culto de celebração. Quando você pensar no domingo, coloque uma coisa na sua cabeça: nós temos que passar por uma metanoia na nossa vida. A gente acostuma sempre com as mesmas coisas, a mesma palavra. A gente tem que mudar a nossa mente. Pastor Silmar ontem deu aqui um exemplo com o Wellington, né? Às vezes a nossa postura, a gente tem que mudar a postura. Eu não vou dizer o que foi, que você entra lá no link e vai ver. Quem está aqui sabe. Tem que mudar. Então, quando você pensar no culto domingo à noite, pense num culto de celebração. Você viu o pastor Elias como está bonitão? Olha a camisa dele ali, a barba dele tem 2 tonalidades ali. Ele deve ficar uma meia hora de manhã no espelho para arrumar essa barba dele. Então, quando você pensar no culto à noite, domingo, você pensa no culto de celebração. Eu vou para a igreja adorar a Deus, buscar ao Senhor, domingo de manhã, culto de celebração, convidar alguém para estar junto, evangelize, fale do amor do Senhor, chame amigos, vizinhos. Hoje à noite convide pessoas que já foram desta igreja, passaram por aqui, várias pessoas já passaram esses dias aqui conosco. Então venha estar conosco às 18 horas, louvor, palavra, homenagem para alguns irmãos. Não dá para homenagear todo mundo, né? Mas algumas pessoas serão homenageadas. Teremos uma palavra de Deus no seu coração. Depois vamos ter bolo, ok? Aniversário tem que ter bolo, ok? E um momento de comunhão, de confraternização. 50 anos. E essas portas permanecem abertas para a honra e glória do Senhor. Na pandemia, quantas igrejas fecharam? Quantas portas fecharam? Às vezes, irmãos, a gente reclama, né? Gostaria de ter um tempo maior, falta isso, aquilo, outro. Mas a gente precisa dizer, benesse, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Quantas pessoas, obreiros, passaram por aqui, e esta igreja tem feito a diferença, tem feito a diferença. Então, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você tenha um domingo abençoado. Quando você estiver almoçando, depois do almoço, separe um tempinho para orar e abençoar o culto logo mais à noite. Pastor Marcos vai estar orando, vai estar nos despedindo com a bênção. Pastor Elias vai estar lá na porta com a gente. Aí dá para cumprimentar todo mundo, tá bom? Ore pelo pastor Elias, viu, irmão? Ore por ele, pela sua família, mãe Jonita. Você sentiu saudade do pastor Elias? Convida ele para ir na sua casa, irmão. Não tem problema nenhum. Tem gente que fala que eu sou ciumento. Sou ciumento com as minhas ovelhas. Isso quer dizer carinho, cuidado, viu? Porque o bom pastor, ele cuida da ovelha. Tem algumas ovelhas que somem, às vezes ela quer sair do aprisco. Então a gente tem que buscar, né? Mas o pastor dedicou 12 anos aqui. Convida ele para a sua casa, tomar um café, estar com você, liga para ele, não tem problema nenhum, tá bom? Ele é pastor de vocês também. Você chama ele e vai almoçar com você, depois você vai vir para cá, que o seu pastor sou eu, quem vai cuidar de você sou eu. Você leva ele para comer uma feijoada, depois você faz um bolo de laranja para mim e um de cenoura para o pastor Marcos, está tudo certo, tá bom? Vamos orar. Amém, queridos, vamos agradecer a Deus por esses dias que nós estamos passando aqui, foi dias maravilhosos, e eu fui abalado, né, por esses dias, e eu estava comentando com o pastor Elias, durante esse tempo, né, Deus me deu o privilégio de retornar para esta igreja, e ter o privilégio de viver esse momento. E no culto de sexta-feira, o Senhor me restaurou de uma forma especial, porque nós precisamos ser restaurados, né, renovados pelo Espírito Santo de Deus. E na sexta-feira, o Senhor me visitou de uma forma especial. Então não perca. Deus tem algo a mais para o teu coração. Venha estar conosco nesta noite, convide pessoas. Esse é um momento único que a igreja está vivendo, e nós queremos fazer parte desse momento único. Deus te trouxe aqui, não foi em vão. Deus tem um propósito estabelecido, pré-estabelecido para mim e para a sua vida. E nesta noite nós vamos fechar com chave de ouro. Exaltado seja o nome do Senhor. Amém? Vamos agradecer o Senhor. Pai, obrigado, Deus, por este momento maravilhoso que o Senhor nos proporcionou nesta manhã. Obrigado, Deus, pelos louvores que foram entoados, Deus, diante da tua presença.
Obrigado, Deus, pelas ofertas, Deus, que foram lançadas diante ao teu altar. Receba, Deus, como aroma suave diante da tua presença, pela adoração do teu povo nesta manhã. Ó Deus, obrigado pela tua presença ser notória, Deus, de uma forma, Deus, singular, de uma forma única, Deus, dos nossos corações. Obrigado, Deus, por esta palavra, Deus, Pai amado, maravilhosa, que veio, Deus, de encontro ao nosso intelecto, Senhor, ao nosso pensar, ao nosso agir, ao nosso efetuar. Tu é aquele, Deus, que manifesta a tua glória de um modo espetacular. Deus, tu és exaltado nesta manhã. Nos dê um domingo, Deus, abençoado diante da tua presença. E que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam conosco hoje, para todos sempre. Todos digam amém. Deus abençoe. Aplauda o Senhor. Aleluia.